Olá, meus irmãos e amigos, estamos meditando no livro dos Salmos e hoje é o Salmo 139. Talvez após o Salmo 23, esse seja um dos mais conhecidos salmos de Davi, pela beleza poética, como também pelo conteúdo que ele apresenta, principalmente na visão que ele tem de Deus e de si mesmo em relação a Deus. É maravilhosa a mensagem desse salmo. E esse Salmo 139 faz parte dos 8 salmos que Davi escreveu nessa última parte do livro dos Salmos. Então vamos conhecer um pouco mais a respeito desta mensagem. O que Deus tem para você, para mim, para todos nós, com base na sua palavra. O Salmo começa com a seguinte declaração: Senhor, tu me sondas e me conheces. Essa primeira frase já nos indica do que trata o Salmo 139. Davi, de alguma forma, é impactado, fica maravilhado com a grandeza, com o poder de Deus e pela forma como Deus age. Na verdade, se você olhar bem os 24 versículos do Salmo 139, você vai ver como alguns autores assim apresentam 4 partes. A primeira parte, onde Davi fala sobre a onisciência de Deus. A segunda parte fala sobre a onipresença de Deus. A terceira, sobre a onipotência de Deus. E a quarta e última parte, Davi exalta a santidade de Deus. E na conclusão, Davi demonstra um ato de humildade e quebrantamento diante do Senhor. Então vamos para a primeira parte, onde Davi destaca a grandeza da onisciência de Deus. Dos versos 1 ao 6, a gente observa isso. Eu vou ler todo o bloco e aí fica mais fácil nós discorrermos. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. Davi exalta a onisciência de Deus. Deus realmente conhece tudo da sua vida, da minha vida. Esse conhecimento é pleno. Nada pode fugir ao conhecimento de Deus. Quando Davi diz, tu me sondas e me conheces, tu me sondas, me conheces, tu vais no profundo da minha alma. A sonda tanto pode ser espacial, como também sobre a terra, ou nas profundezas da terra, ou até no mar. Quando alguém lança uma sonda, é para investigar, para conhecer. Eu me lembro quando alguém foi construir um grande prédio lá em Teresina, onde eu morei, fui criado. Eles então colocaram batistaca e fizeram então sondagem do terreno. E eu, adolescente na época, muito curioso, perguntei para um dos engenheiros cariocas que lá estavam: o que vocês estão fazendo? Estamos sondando a região aqui para saber se o terreno tem condições de receber a construção de um grande e pesado edifício. Estamos sondando. Então eles tiravam aquele cano e na ponta tinha uma sonda e naquela ponta tinha um bloco de terra. Esse bloco era levado para o laboratório para estudar, aqui há condições ou não de construir um grande edifício. Tu me sondas e me conheces. Deus sonda a sua mente, a minha mente, o nosso coração. E ele fala que Deus, na sua onisciência, conhece tudo da vida dele, dizendo: sabes quando me levanto, quando me deito e quando me levanto, quando me sento e me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. A Bíblia fala que Jesus, que é Deus, quando olhou para Filipe, que Filipe foi chamar Natanael, e Jesus olhou para ele e disse: eis aí um israelita em quem não há dolo. E ele disse assim: Senhor, tu me conheces? Eu te vi quando tu estavas debaixo da figueira, porque esse mesmo dissera a respeito de Cristo: pode vir alguma coisa boa da Galileia, já que Jesus vinha da Galileia. Jesus disse: eu te vi quando tu estavas debaixo da figueira. Jesus conhece tudo, como o Espírito Santo também, porque ambos fazem parte da Trindade,
e todos têm o mesmo poder da onisciência, onipresença, onipotência. Jesus conhece tudo da sua mente, da sua vida. E ele continua no verso 3: sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Deus conhece a nossa vida e ele nos acompanha constantemente. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Antes que eu fale, a Bíblia diz que Deus conhece a nossa oração antes de a fazermos. Qualquer palavra que nós vamos falar, Deus já conhece antes. Isso é algo extraordinário. No verso 5, tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Senhor, tu és onisciente. Mais uma coisa interessante. A onisciência de Deus não entra em conflito com o seu caráter de amor. Deus é amor. Deus conhece tudo a sua vida, da minha vida. Ele conhece os seus erros, os meus erros, os teus pecados, os meus pecados. Ele conhece a nossa vida e ainda assim nos ama. A mulher samaritana ouviu Jesus: vá chamar teu marido. E eles: Senhor, não tenho marido. Nisto tu falaste a verdade. 5 maridos tu já tiveste e esse 6º não é teu marido. E impressionante, Jesus não se afastou dela, embora soubesse tudo. Jesus não disse: fuja daqui ou sai daqui. Ao contrário, é o amor pleno de Deus que fez com que Jesus viesse a você, a mim, a todos nós. Porque quando a gente conhece alguém e tem alguma coisa contra essa pessoa, a gente quer manter distância dela. Deus nos ama, apesar de tudo que nós fazemos. Deus não concorda com nossos erros e pecados. Mesmo assim, Ele nos ama. Esse amor do Senhor é extraordinário, nos impressiona. Como Ele pode nos amar? Exatamente, é um amor perfeito, um amor que não depende de amor apesar de. A questão toda é que Deus nos ama, mas não ama os nossos pecados. Ele rejeita os nossos pecados. Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Essa é a grande diferença. Deus não se confunde, Ele odeia os nossos pecados sim, mas Ele nos ama. E é isso que Davi então fica impressionado. Deus sabe tudo da minha vida e Ele me ama. É interessante, o conhecimento é uma coisa, a informação, melhor dizendo, é uma coisa, o que você faz com ela é outra coisa. Quanta gente quer saber da vida do outro para alimentar seu ódio, sua raiva, para cometer atos contra a pessoa. Jesus não. Ele nos ama, Ele sabe tudo da nossa vida e sabe que nós precisamos dele. Então, no primeiro bloco desse Salmo 139, Davi exalta o Senhor pela onisciência do Senhor. Mas apesar dele saber de tudo sobre nós, talvez alguém esteja perguntando: para que eu devo orar se Ele sabe tudo sobre mim? De fato, Deus sabe tudo, mas Ele espera que demonstremos confiança, o buscando, orando e realmente confessando. Assim como uma criança, o pai e a mãe sabem muita coisa da vida do filho e da filha, sabe o que aconteceu com o filho e a filha, mas espera que eles realmente abram a sua boca e falem, porque isso demonstra confiança, demonstra dependência e comunhão. A segunda parte do Salmo 139 exalta o Senhor pela sua onipresença. Diz aqui do verso 7 ao verso 12: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Então, no verso 7 do Salmo 139, Davi fala sobre a onipresença de Deus. Eu não posso fugir. E é interessante que Davi fala: eu não posso fugir do teu espírito. Esse espírito com E maiúsculo, falando do Espírito Santo. Como Deus é um, ou 3 em 1, Deus Pai, o Criador, Deus Filho, o Salvador, e Deus Espírito, o Consolador, os 3 trabalham em harmonia, agem em harmonia. Então Davi entendeu que não poderia fugir da presença de Deus, porque o Espírito Santo acompanha a vida de todos nós. Não temos como explicar como é que isso funciona, porque existem hoje 7 bilhões, ou melhor, mais de 7 bilhões de pessoas no mundo inteiro, e o Espírito Santo conhece cada um de nós. Não existe algo tão extraordinário, tão maravilhoso como realmente
o texto coloca. E diz aqui, mais ainda: se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Davi usa os extremos, os céus e a sepultura, ou Sheol. Os céus são elevados, nenhuma máquina, nenhum equipamento pode mensurar, pode medir a distância entre a terra e o céu. O máximo que nós podemos fazer é calcular a distância entre a terra como planeta e a distância dela para com outro planeta ou estrelas, mas não dá para nós medirmos a distância ou altura do céu, né? Esse céu que a gente vê através do telescópio, não dá. Mas Davi disse: ainda que eu suba ao lugar mais extremo do céu, o Senhor lá está. Já o Sheol é habitação dos mortos, ou sepultura. E Davi disse: ainda que eu desça às profundezas da terra, o Senhor vai me encontrar. Ou seja, em qualquer lugar podemos contar com a presença de Deus. Quando uma pessoa está envolvida em seus erros e pecados, ou tem consciência deles, quer fugir, quer se esconder, como Adão e Eva se esconderam atrás do arbusto quando perceberam a presença de Deus. Tentaram, mas não conseguiram. Elias foi para dentro da caverna num momento de depressão e Deus o encontrou. A Bíblia diz que Moisés, após ter cometido um homicídio, fugiu para o deserto, ficou no anonimato, entre aspas, por 40 anos, e Deus o encontrou. Então Deus vai ao encontro de cada um de nós. Deus falou com Jonas, que quis fugir da presença de Deus, e Deus o encontrou e falou com ele, e Jonas falou com Deus dentro do ventre de um grande peixe no mar. Sabe por quê? Porque não há nenhum lugar em que Deus não possa estar. Deus é onipresente. Ele continua no verso 6 ou verso 9: se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Deus está em qualquer lugar? Sim. Ele pode estar em qualquer lugar. Não há um lugar em que Deus não tenha acesso. Ele é maravilhoso. Ele é grandiosíssimo. Logo, já que uma pessoa, como eu falei, que cometeu crime, foge da polícia e tenta se esconder para não ser denunciado. Ou seja, saber que pode ser pego é uma ansiedade, é um desespero para o criminoso. Ele tenta se esconder, se evadir, se ocultar. Mas quando a pessoa confia e sabe que anda correto na vida, ela não tem que se ocultar, não tem que se esconder, anda, né, se revelando, mostrando quem de fato ela é. O salmista fala da sua relação com Deus e diz: Deus, eu não posso fugir da tua presença. Eu pergunto a você: quem que foge da presença de Deus? Ou melhor, quem tenta fugir da presença de Deus? Só aquela pessoa que está mal com Deus. Só aquela pessoa que está, de alguma forma, numa situação inadequada diante de Deus. Não, você não precisa fugir da presença de Deus. Ao contrário, em vez de tentar correr de Deus, que é impossível, corra para Deus, que é possível, e você realmente pode contar com a presença do Senhor. Deus cuida da sua vida, Ele conhece. Não há um lugar da face da terra, no universo, que alguém possa se ocultar. Deus está presente em qualquer lugar e você pode confiar no Senhor. O terceiro bloco do Salmo 139 falando sobre a onipotência de Deus. Dos versos 13 a 18, Davi fala de algo muito interessante. Veja só, do verso 13: tu criaste o íntimo do meu ser. Assim, eu vou ler o verso 12 que eu esqueci de falar aqui, o verso 12. 11 e 12. Mesmo que eu diga, as trevas me encobrirão e a luz se tornará, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilha como o dia, pois para ti as trevas são luz. Isso aqui é para falar sobre o poder de Deus de nos ver em qualquer lugar. Deus nos enxerga em qualquer lugar. Alguns dizem que certos animais veem no escuro. Não.
O gato, por exemplo, é um animal que não vê no escuro, porque escuro quer dizer lugar onde não há nenhum tipo de luz. O gato não vê no escuro, o que ele consegue ver é na mínima possibilidade de luz, porque seus olhos têm lentes refletoras na parte de trás que potencializam, que amplia aquele feixe de luz que chega aos seus olhos. Os animais que têm olhos, eles veem até em pouquíssima luz, como os gatos. Vê no breu, na plena escuridão, ninguém. O que mais pode ver são equipamentos que conseguem fazer a leitura da temperatura do corpo, ou por contraste, ver então a sensibilidade ou a diferença de calor que os corpos emitem. Essa é a capacidade com a luz infravermelha. Pois bem, nenhum animal consegue ver, mas para Deus, a luz e as trevas são a mesma coisa, porque nada impede o olhar do Senhor sobre a nossa vida. Ele nos vê, Ele é onisciente e é onipresente, Ele pode nos ver em qualquer lugar. Agora sim, do verso 13 ao verso 18, Davi exalta o Senhor pela sua onipotência. Vamos então ler o verso 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Davi então particulariza a sua relação com Deus nesse salmo. E a partir da própria vida de Davi, há aqui um reconhecimento da onipotência de Deus. Tu me criaste no íntimo do meu ser. Naquela época, a medicina ainda não tinha um avanço como hoje nós podemos perceber. Naquela época, os instrumentos de investigação da vida intrauterina nem existiam. Mas Davi, por revelação, sabia muito bem, primeiro, que a vida dele era obra de Deus. Isso que é interessante. Ele não tinha como explicar, mas ele cria que a vida dele, como de todas as pessoas, é manifestação do poder criador de Deus. Tu me criaste no íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. E no verso 14, eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Como assim? Hoje, através da tecnologia, a ciência pode acompanhar a vida de uma pessoa do momento em que o óvulo é fecundado, pelo espermatozoide, ali iniciando o processo da vida até a vida anciã. A ciência pode. Eu vi um filme de, vamos supor, de 15 minutos que sintetiza os 9 meses de uma criança no ventre da sua mãe, do momento em que o óvulo é fecundado até o momento do nascimento. É algo espetacular. E Davi, sem esse conhecimento tecnológico, diz: eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Quando ele diz, tu me criaste, tu me fizeste de um modo tremendo e maravilhoso, e ele completa, tuas obras são maravilhosas. Disso eu tenho convicção, porque ele inclui-se, ele reconhece que ele também é obra de Deus. Você e eu somos obras de Deus, e você deve exaltar o Senhor. Pode ser que a família na qual você esteja inserido não seja a família ideal quando você compara a sua com a de outras pessoas. É por isso que ficar muito tempo nas redes sociais comparando a sua vida com a dos outros pode gerar, segundo os psicólogos e sociólogos que estudam a vida das pessoas, gera depressão, gera angústia, porque a pessoa sempre vai querer comparar a sua com a vida do outro, desejar o que outro tem, desejar o que outro faz e viver como o outro vive. E nas impossibilidades isso gera um mal-estar tremendo. Pois bem, Davi, ele não fica olhando para os outros, ele olha para si e diz, Deus, muito obrigado pela minha vida, tu me fizeste de um modo extraordinário. E ele continua no verso 15, meus ossos não estavam escondidos diante de ti, ou não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. O que acontece nas profundezas da terra? Hoje nós temos equipamentos que sondam a crosta terrestre. A crosta terrestre comparada
com a casca do ovo é mais fina do que a casca do ovo, em termos proporcionais. Hoje existem equipamentos que conseguem medir não só a espessura da crosta terrestre, mas o que tem abaixo dela, chegando até o núcleo da Terra. Davi disse: o Senhor me viu e o Senhor me criou quando estava escondido, como algo que acontece nas profundezas da terra, oculto aos olhos dos homens. Assim o Senhor me fez no oculto, no secreto, lá no ventre da minha mãe. Que coisa maravilhosa! E ele continua no verso 16: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Davi fala duas coisas aqui no verso 17, ou verso 16 do Salmo 139. O Senhor me viu quando eu era um plasma. Sabe o que é plasma? Pense numa gelatina que você faz, aquela gelatina, né, ou aquele brinquedo de amoeba. Era um brinquedo que as crianças faziam de massinha. Esse brinquedo não tem forma definida. Você pega a massa, deixa ela em cima e vai se esparramando. Não tem um formato claro. Assim o embrião. No momento em que o óvulo é fecundado e vai se multiplicando de 2 para 4, depois 8, 16, 32 células e assim por diante, naquele momento a forma é indefinida. Você olha para o embrião nos seus primeiros 15 dias, a coisa está sem forma muito clara. Existe volume, existe tamanho, mas não existe forma muito clara. E Davi disse: o Senhor me viu quando eu ainda era um embrião. A gente sabe que embrião, feto e até o nascimento são fases do desenvolvimento da criança dentro do ventre da mãe, na vida intrauterina. E Davi disse: o Senhor me viu quando eu ainda era um ser sem forma definida. Para a ciência, um embrião de 15 dias não tem vida. Agora mesmo, no Brasil, uma turma do STF aprovou dizendo que até o 3º mês, num caso específico, o aborto poderia ser feito. Na França, segundo alguns, né, o aborto pode ser feito até em épocas mais avançadas do desenvolvimento da vida intrauterina. Alguns supõem até 9 meses. Como assim? Como se a vida, e essa é a grande dúvida, quando começa a vida? Alguns dizem que a vida do ser humano só a partir do 3º mês, facultando o direito do aborto. Outros dizem só a vida quando nasce, se não nasceu não tem vida. Davi vai exatamente no caminho contrário. A Bíblia diz: quando eu ainda era um embrião, o Senhor me viu. É questão de tempo. Uma vez que o óvulo é fecundado, para Deus já é uma vida. É questão de tempo entre a fecundação do óvulo e o nascimento. É só uma questão de tempo, mas para Deus é pleno. Assim como a semente. Se você pega uma semente de jaca, por exemplo, e a coloca no quintal de sua casa, e tempos depois você tem lá uma jaqueira com muitas jacas, é questão de tempo. A diferença entre a semente da jaqueira e uma jaqueira com muitas árvores, com muitos frutos, é uma questão de tempo. Para Deus, o embrião de Davi já era Davi por inteiro. E Davi se maravilha disso. E ele continua no verso, ainda no verso 16: todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. E aqui Davi fala uma coisa muito interessante: ninguém nasce por acaso, ninguém é um acidente de percurso. Sua vida é plena diante de Deus. Davi sabia que a vida dele estava totalmente, muito evidente diante do Senhor. Deus conhece a sua vida e Ele sabe tudo, não só do seu passado, mas do seu futuro. Passado a partir da sua existência. Equivocadamente, a gente fala isso para querer consolar, né? Quando morre uma pessoa querida e amada, a gente fala: fulano voltou para Deus. É um equívoco, meu querido. Fulano, depois que morre, não voltou para Deus. Se ele morreu em Cristo, se ele declarou sua fé em Jesus, quando morre, não volta, vai. Sabe por quê? Porque se volta, indica que veio de lá. E ninguém que morre volta para Deus. Se morre em Cristo, vai para Deus. Se morre sem Cristo, para sempre viverá sem Deus na eternidade.
para sempre vai estar condenado ao inferno, é o que a Bíblia coloca. Então, esse negócio de que fulano voltou para os braços do Pai, não. Só Jesus, o único que nasceu, mas que já existia antes de nascer. O único que existia antes de nascer, só o Senhor Jesus. Por isso que quando ele ia morrer, antes de morrer, ele disse: eu vou voltar para ti. Somente ele. Todos nós iremos para o céu quando morrermos, se morremos em Cristo Jesus. E então no verso 17 e 18, Davi fala o seguinte: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos da areia. Se terminasse de contá-los, eu estaria contigo. Davi fica maravilhado. Eu quero que você faça a experiência, se possível, quando você for à praia, ou quando comprar aí um saco de areia, junte na sua mão um punhado de areia que caiba na sua mão. Tente contar quantos grãos de areia cabem na sua mão. Você vai ficar cansado só de contar aquele punhado. Imagine contar todos os grãos de areia de todas as praias deste mundo. Pois bem, segundo a ciência, há mais estrelas no universo do que grãos de areia na Terra. E Davi disse: ainda que eu consiga contar todos esses grãos de areia na Terra, eu não iria conseguir contar todas as tuas grandes obras. Davi fica boquiaberto com a onipotência de Deus, com a grandeza de Deus. E do verso 19 até o verso 23 ou 22, Davi fala a respeito da santidade de Deus. Do verso 19 a 24, mas vou me reter até o 22 sobre a santidade de Deus. Ele diz assim: quem dera matasses os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Davi aqui faz um desabafo. Ele fala sobre os inimigos. Mas quem são esses inimigos? Davi não fala de filisteus, nem de edomitas. Ele está falando daqueles inimigos deles, porque são aqueles que se colocam como inimigos de Deus. É como se ele dissesse, em outras palavras: eu não posso ser conivente com aquele que blasfema contra Deus. Eu não posso andar de braços dados com aquele que tem prazer em viver no pecado contra Deus. Eu não posso ser parceiro daqueles que realmente andam no caminho do erro. Isso nos faz lembrar o que o próprio Davi falou no Salmo 1, diz assim, nos versos 1 e 2. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Feliz é aquele que não anda com essas pessoas. E Davi disse: eu tenho um ódio daqueles que te odeiam. Se eu amo a Deus, eu não posso amar aqueles que odeiam a Deus. Seria uma contradição. Seria algo absurdo da minha parte. Seria uma incoerência eu dizer: eu amo a Deus, mas eu ando de braços com aqueles que vivem no erro, no pecado. Não. Você pode e deve falar do amor de Deus aos que erram, mas nunca concordar com os erros dele. Davi disse: tu és santo, Senhor, tu odeias o pecado, e logo, Senhor, aqueles que se levantam contra ti são teus inimigos e por consequência são meus inimigos. Só que Davi faz um desabafo: eu odeio aqueles que te odeiam. Mas no Novo Testamento Cristo disse o seguinte: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Ou seja, você tem que se manter distante do pecado, mas você tem que orar para que o pecador se arrependa, porque um dia alguém orou por você para que você andasse no caminho da justiça, crendo em Jesus. E para finalizar, o Salmo 139, versos 23 e 24 diz assim: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Ainda dentro do bloco dessa santidade de Deus, Davi então se coloca contra os que pecam contra Deus, se distancia dos inimigos de Deus.
mas ele não se coloca como o melhor, como o mais santo, como santarrão, como o mais justo, como o melhor dos homens. Não, ele faz uma oração sincera: Senhor, sonda-me, vê se há em mim alguma coisa ruim, sonda-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Coração é a vida por inteiro, né? Pensamento é o que vai na mente, são as ideias, os conflitos. Sonda-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho errado, algum pecado, algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Senhor, trabalha a minha vida. Davi, de forma muito maravilhosa, por causa da onisciência, onipotência, onipresença de Deus e por causa da santidade de Deus, Davi se quebranta diante do Senhor. No verso 4, que eu não tinha comentado com muita precisão, diz aqui do Salmo 139. Na verdade, deixa eu conferir aqui no verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Davi fica maravilhado com a grandeza de Deus, mas ao mesmo tempo ele se reconhece como pecador e pede a compaixão e misericórdia de Deus, uma vida de correção para andar na presença de Deus, exaltando e glorificando o Senhor. Que seja essa a sua disposição, como a de Davi, reconhecer a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus, a santidade de Deus e viver no temor do Senhor. Que Deus te abençoe e que realmente tu sejas feliz na presença de Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para todo sempre. Amém e amém.